Primeira Igreja Batista de Curitiba. Aqui é o pastor Homero Aziz e que saudade eu tenho de vocês. Estive com vocês aí no Missionar há 2 anos atrás e agora estou gravando aqui diretamente do Oriente Médio para compartilhar com vocês. Por causa das consequências da pandemia, esse ano de 2020, que eu teria o privilégio de estar presente com vocês mais uma vez nesse missionar. Dessa vez eu não vou poder estar, mas estou gravando aqui direto da Jordânia, de onde estou falando com vocês, uma mensagem que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje, nessa manhã. Fica a saudade, o abraço virtual para cada um de vocês, o carinho que a gente tem pelo pastor Piragini, o carinho que a gente tem pelo pastor Tiago, pelo pastor Carlos, que vieram nos visitar e nos abençoaram, a Marina, ou tantos outros de vocês que têm mandado mensagens, compartilhado conosco dessa jornada missionária que Deus tem dado para nós aqui no Oriente Médio. Fica o nosso amor, a nossa gratidão pela igreja de vocês, as contribuições, as orações e toda a caminhada que vocês têm feito conosco. E o tema do missionário agora em 2020 é A Missão Não Pode Parar. E é por isso que eu estou compartilhando com vocês, para contar diretamente do campo o que Deus tem feito, seja aqui na Jordânia ou no Iraque, onde eu pastoreio as nossas igrejas, que a gente serve aqui no Oriente Médio, ou quem sabe aí em Curitiba, ou qualquer outro lugar do Brasil, em outros lugares do mundo. A missão não pode parar. Todos nós estamos enfrentando essa situação tão difícil da pandemia do coronavírus, e praticamente todas as áreas das nossas vidas têm sido diretamente afetadas, e não existe gênero, idade, não existe tipo de classe social ou status que vai separar ou que vai trazer isenção para alguma pessoa. Todos nós estamos enfrentando juntos essa que é uma crise global, e seja a questão da saúde, seja as restrições da quarentena ou as consequências econômicas, de alguma maneira todos nós podemos nos relacionar com o que está acontecendo no mundo agora. E a forma da igreja ser igreja também está mudando. E a igreja está sendo afetada de uma maneira impressionante. Incontáveis templos no Brasil e ao redor do mundo estão fechados, cultos cancelados, e em muitos lugares a convivência é estritamente virtual, como vocês sabem, assim como eu estou gravando para vocês aqui agora. A nossa própria igreja aqui na Jordânia, a gente passou no período aí clímax da quarentena aqui no país a também se reunir de forma virtual. Agora, graças a Deus, estamos de forma presencial, novamente como igreja, servindo ao Senhor. Mas é no meio dessa situação em que todos nós temos que nos adaptar, e que parece que a missão tem que continuar também, tem que se adaptar, é que eu quero trazer uma palavra para vocês no tema dessa Missionário 2020, que está em Mateus 24:14, e diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E para sermos desafiados pelas lições tão ricas que esse texto tem para nos dar, a gente precisa entender um pouquinho mais do contexto. E o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele é muito especial. Ele narra os últimos dias do nosso mestre Jesus. É ali os momentos finais de Jesus naquela última semana com os seus discípulos. Depois de ter sido aclamado pela multidão, de limpar o templo dos cambistas, de compartilhar parábolas e profecias, inclusive de desafiar os religiosos de seu tempo dentro de Jerusalém, ele se assenta com aqueles que eram seus amigos mais próximos, os discípulos, e traz para eles alguma compreensão de algumas das coisas que ele tinha compartilhado antes, e dentre elas ele responde uma das perguntas que os discípulos fizeram ali para ele. Logo lá no versículo 3 do capítulo 24, a gente vê eles lançando um desafio ali para Jesus, querendo entender um pouco de tudo aquilo que ele tinha falado. E a verdade é que depois de tudo que eles vivenciaram com Jesus como discípulos, eles queriam saber quando é que aquelas palavras todas, especialmente no aspecto profético que elas tinham, se realizariam. E aí então Jesus responde com os versos, a partir do versículo 4 até o verso 14, respondendo aquela pergunta para eles. As dúvidas eram: quando é que o cumprimento das profecias vai acontecer? Quais seriam os sinais demonstrados para o retorno de Jesus, para o dia do juízo? Quando seria o fim de todas as coisas? E aí, Mateus 24:3, a gente vê lá os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Bom, queridos,
com quase 25 milhões de pessoas infectadas hoje com o coronavírus, passando aí de 800 mil mortos no mundo. O medo, a ansiedade, o pânico pode tentar tomar conta dos nossos corações, e a gente olha para as notícias, vê guerras, catástrofes, a gente vê situações caóticas no mundo inteiro, e com as igrejas se fechando, missionários voltando do campo transcultural para as suas nações por causa de diferentes questões, entre elas as econômicas, a gente passa a questionar também, assim como os discípulos, perguntas sobre o tempo do fim. Será que o fim está próximo? Como a gente deve agir nesse momento de tantas dificuldades, nesse momento de tantas incertezas? Aonde a gente deve colocar o nosso coração? E eram essas as perguntas que ali mexiam com o coração dos discípulos, e a gente vê Jesus, a partir do verso 4, respondendo a essa necessidade do coração daqueles discípulos. Ele compartilha com eles que eles deveriam estar atentos, logo no começo da sua resposta, para que eles não fossem enganados. E aí então ele explica para eles pelo menos 3 grupos de sinais que apontariam o fim de todas as coisas. E a gente vê o verso 14 encerrando com o último grupo de sinais. Mas entre os versos 6 e 8, Jesus fala do âmbito da criação, o que aconteceria no meio físico, no meio social, no tempo do fim. Aí ele fala no verso 5 e entre os versos de 9 a 13 sobre o âmbito da igreja, o que é que iria acontecer no seio da igreja. A gente vê a perseguição, a gente vê o engano por meio de falsos profetas e falsos ensinamentos, o esfriamento do coração de muitos. E aí, finalmente, no verso 14, a gente vê Jesus falando do âmbito missionário. A gente vê ali ele explicando como é que o trabalho missionário, essa missão que não pode parar, se relaciona ao fim de todas as coisas. E é nesse âmbito que eu quero focar os nossos olhos hoje, enquanto a gente medita nessa palavra, e eu vou contar uma história para vocês. E eu creio que o que Jesus compartilhou em resposta aos discípulos pode falar muito aos nossos corações também, no meio de tantas incertezas e de um contexto tão complexo como é esse que a gente vive agora no meio da pandemia. Então vamos analisar ponto a ponto esse último grupo de sinais que Jesus fala do âmbito missionário no verso 14. E ele diz assim, a gente já leu: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Uau! Feche seus olhos por um instante, seja lá onde você estiver agora. Deus, fale conosco, e que essa palavra mexa com o nosso coração e nos desafie a continuar com a missão que é tua. Deus nos deu o privilégio de participar dela, a despeito das circunstâncias. Fale conosco agora em nome de Jesus. Amém. E queridos, quando a gente lê esse texto tão maravilhoso, a primeira lição que a gente pode encontrar aqui está logo no início das palavras de Jesus, porque ele fala: e este evangelho do reino. Então, o verdadeiro evangelho, esse evangelho da missão, esse evangelho que não vai parar de avançar, é o evangelho do reino. O verdadeiro evangelho é sobre o reino. E no mundo atual, queridos, parece que o evangelho se tornou um objeto de comércio. Por isso, assim como Jesus expulsou os cambistas do templo, avaliando a mensagem que era pregada pelos fariseus e os religiosos de seu tempo, hoje nós temos que também considerar o que nos é apresentado como evangelho, através de pregações, de canções, de músicas, de livros, entre tantas coisas que a gente vê pela internet. Será que a gente está recebendo esse evangelho, o evangelho do reino? Bom, existem várias formas por aí afora desse evangelho que está no mundo e que não é o evangelho de Jesus. E o primeiro desses evangelhos que não é o evangelho do reino, você já conhece bem, é o famoso evangelho da prosperidade. Ele se baseia numa doutrina que diz que a bênção material, especialmente a física e a financeira, é o maior sinal da aprovação de Deus, e ele baseia essa relação que a gente tem com Deus. Bom, o discurso desse tipo de evangelho que não é do Senhor é sempre manipulador, é sempre positivista, e ele tira Cristo e a cruz e a palavra de Deus do centro e coloca o nosso ego no lugar. É como se Deus tivesse a obrigação de nos abençoar, de nos curar, de realizar milagres nas nossas vidas somente porque somos crentes. É como se a fé fosse uma moeda de troca e o dinheiro fosse a materialização da nossa fé. Quanto mais dinheiro eu oferto, maior é a bênção de Deus na minha vida. Quanto maior essa fé representada pelo dinheiro, depositada como semente
presente no altar, maior é a possibilidade que eu tenho de determinar e de exigir a bênção de Deus para a minha vida. Nessa visão, porque eu sou crente, Deus vai me dar o carro do ano, o trabalho do ano, o salário do ano, eu vou ser sempre saudável e a minha vida sem sofrimentos será sempre estável. Bom, eu acho que eu não preciso nem gastar muito mais palavras para dizer que esse evangelho não é de Deus, certo? Ele é antibíblico, ele é irreal, não condiz com as palavras do nosso Mestre Jesus. Mas tem um segundo tipo de evangelho, que é o que eu gosto de chamar de evangelho do bem-estar. Ele está revestido de uma postura bíblica saudável, muitas vezes coerente, mas que na prática acomoda os crentes numa zona de conforto e os aprisiona ali. Ele dirá assim, peça e Deus ouvirá, peça por cura e Ele vai curar, peça por conversão da família e todos da família vão se converter, peça por provisão e Deus vai sempre prover. E aí parece que a relação já não é do ponto do determinismo, não é do ponto positivista, mas manipulador, mas ao mesmo tempo parece que ela se baseia em que nós pedimos e Deus realiza, como se Deus apenas existisse para satisfazer as nossas vontades. Isso acaba nos afastando do evangelho da cruz, do evangelho que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. É claro que a gente tem que pedir pelas coisas, e é claro que Deus é capaz, é poderoso para nos abençoar e para realizar milagres nas nossas vidas, mas assim como no evangelho da prosperidade, o evangelho do bem-estar, o homem está no centro da relação. Deus, Jesus, a cruz, a palavra não estão no centro. A ênfase está sempre na saúde física, na saúde emocional e afetiva, nas relações humanas, e tudo gira em torno do indivíduo. As grandes doutrinas bíblicas ficam de lado e sobra aquele discurso que afaga o nosso ego, do coaching, da autoajuda e do encorajamento pessoal. Você vai encontrar isso nas mídias, você vai encontrar isso nas músicas, você vai encontrar isso nas redes sociais. As pregações do bem-estar, elas são sempre egocêntricas. É você, Deus quer fazer isso na sua vida, Ele quer cuidar disso, Ele quer. E é como se o ensino é de que Deus vai fazer tudo pelos seus filhos. E Ele quer abençoar sim, mas Cristo deixa de ser o centro quando a pregação gira em torno do homem. A cruz não está mais naquele lugar, e quando o homem está no centro, a gente está longe da vontade de Deus. Deus não existe para nos satisfazer, irmãos e irmãs. Eu me pergunto, o que acontece, o que eu devo pensar, reagir, como é que deve ser quando Deus não cura crentes que morrem por causa de câncer, são fiéis, temem ao Senhor, ou por causa do coronavírus, pastores aí pelo Brasil, pelo mundo afora, morrendo enfermos, mas a igreja orou, mas a gente orou, mas a gente pediu, e aqueles que morrem com acidentes de fatalidades da vida, ou quem sabe num acidente de carro, ou aqueles parentes nossos que morrem sem Jesus, mas não estavam debaixo da promessa, ou quando a gente pede algo, e parece que nunca esse desejo é atendido. E aí, o problema está com Deus? O problema está conosco porque a gente não tem fé? Aonde é que está o problema? Quem detém o problema, queridos? O problema não está nem em Deus nem em você. O problema está nesse evangelho que não é o evangelho do reino. Queridos, como é que a gente explica 250 milhões de cristãos hoje perseguidos no mundo por causa da mesma fé que aí no Brasil você exerce com liberdade, você cultua e adora o Senhor, mas são milhões e milhões de cristãos agora, nesse exato momento, sendo severamente oprimidos todos os dias, marginalizados, empobrecidos, estão doentes, solitários, isolados, enfrentando todo tipo de situação, em razão da fé que eu e você temos em Jesus. E aí, é falta de fé deles? Ou então Deus está cometendo algum equívoco com isso? Não, queridos. O evangelho do bem-estar pode estar recheado de promessas bíblicas, ele conter coisas que Deus de fato vai realizar para mim e para você, querido irmão. Mas se eu e você, nós usarmos essas palavras fora do contexto, ou nós declararmos esses textos num discurso manipulatório na nossa relação com Deus, como se Ele existisse para realizar essas coisas, nós vamos estar longe do centro da vontade dEle, para mim e para você. E aí a gente fica acomodado, preso dentro de uma bolha de sabão. E sabe qual é o problema? É que a adversidade vem, a dificuldade vem, a enfermidade vem, a necessidade vem e a bolha estoura. O conforto acaba e a fé morre. Eu e você não podemos construir nossas casas na areia, porque vem a tempestade, vem o vento, vem a chuva, vem a maré, e a casa cai, a casa afunda. A gente precisa enraizar a nossa vida profundamente na rocha.
Jesus precisa sentar-se no trono do coração das nossas vidas e reinar sobre nós. E aí entra o último dos evangelhos, que está por aí também, para a glória de Deus. E eu sei que vocês da PIB de Curitiba se alimentam e buscam esse evangelho, o evangelho do reino. Ele é baseado puramente nas palavras de Jesus, nosso mestre. E talvez o melhor resumo dele se encontre lá em Mateus, entre os capítulos 5 e 7, o famoso Sermão do Monte. Ali você vai ver com detalhes os pormenores do evangelho do reino. Como é que a gente tem que lidar uns com os outros. Como é que a gente tem que lidar com os que não conhecem a Cristo. Como é que a gente tem que lidar com os que estão perdidos e necessitados deste mundo. A gente olha para o evangelho do reino, que está ali em Mateus de 5 a 7, e a gente tem que pegar como a palavra como se fosse um espelho e verificar, será que eu estou vivendo esse evangelho, o evangelho do reino? Porque o evangelho do reino é baseado no amor, perdão, fé, abnegação, santidade, sacrifício, humildade, adoração. Não é centralizado no homem, mas é cristocêntrico. Ele tem como exemplo a vida do mestre. E ele encerra a sua jornada na cruz. Eu e você, queridos, temos que ter Jesus ali no centro das nossas vidas. E como Paulo dizia, ele pregava Cristo e Cristo crucificado. O evangelho do reino é o evangelho da cruz. E olha só, quando seguimos o evangelho do reino, a gente não está preocupado em fazer a nossa vontade, mas em fazer a de Deus. Quando seguimos o evangelho do reino, ter ou não ter, ser ou não ser, não faz a menor diferença. Quando Jesus está no centro, o ego se cala, e como o apóstolo Paulo diz, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 12 a 13. Como é que isso pode acontecer? Por causa do evangelho do reino. Ele não depende das circunstâncias, porque se baseia numa relação de amor que tem Cristo no centro. Esse Cristo que deu a vida por mim e por você, demonstrou o maior amor que Deus Pai podia nos dar na cruz. A cruz é o centro desse evangelho, com Cristo ali. Por isso, em todas as coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, de 37 a 39. Esse é o evangelho verdadeiro, cristocêntrico, que Jesus disse que seria espalhado no tempo do fim. Agora a gente aprende uma segunda lição aqui. Porque Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Olha que lindo, ele dá uma palavra de garantia. Este evangelho do reino será pregado. Então a segunda lição aqui, queridos, é de que a pregação jamais será impedida. Como diz o tema da Missionária 2020, a missão não pode parar. Por isso, após essa definição tão precisa do tipo de evangelho que deveria ser seguido e pregado, Jesus, ele faz uma afirmação com uma promessa. Ele declara que a missão nunca vai parar. Isso significa que ela vai se cumprir independentemente do que for, até essa pandemia tão terrível que a gente vive nos dias de hoje. Nos versos anteriores, de 4 até o 13, a gente viu Jesus profetizando que o mundo enfrentaria crises, guerras, terremotos, divisões, que a igreja acabaria por se fragilizar por causa dos falsos profetas, dos escândalos, das perseguições, das iniquidades e até da falta de amor. Mas ainda assim, não importam as circunstâncias, as limitações, os falsos profetas, os clamores da criação de Deus. Porque, a despeito de desastres naturais, em sua resposta que Jesus deu aos discípulos, ele deu uma certeza, a de que o evangelho do reino será pregado. E é nesse contexto de crise no mundo, que no meio da fraqueza da igreja, o povo de Deus vai cumprir com a missão. A missão não vai parar. Isso nos desafia a compreensão de que o evangelho do reino, ele será pregado pelo poder de Cristo e não pela nossa força humana. Deus será glorificado enquanto a igreja avança pregando o reino, sendo ela composta de gente humilde, de fracos e de pecadores. O evangelho do reino é do reino e a glória é de Deus. E aqui vale lembrar de que a promessa de Jesus contém duas palavras no grego que sempre caminham juntas. O evangelho do reino será conhecido no mundo pela pregação e pelo testemunho.
A primeira no grego diz aqui querigma, que significa proclamação. É a pregação verbal da mensagem. E a segunda que a gente vê aqui, ela diz respeito à questão do martírio, testemunho. E a gente já vai falar sobre isso. Mas Jesus compartilhou as boas novas do reino, a pregação verbal, por todo Israel e circunvizinhanças. Ele, por onde passava, falava do reino. E hoje eu e você temos que agir igual a Cristo. A gente tem que falar com a boca, falar de Jesus, compartilhar da mensagem, porque a missão é de Deus, mas Ele usa você, usa a mim, independentemente do lugar onde estamos. Todos nós somos missionários, queridos irmãos. E essa é a lembrança que o Missionário 2020 tem para você. Seja na escola, na rua, no hospital, no trabalho, na faculdade, no Uber, seja onde você estiver, num avião, numa viagem, seja em qualquer lugar, eu e você devemos participar e pregar do Evangelho do Reino, assim como Jesus fez. Lembre-se de Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 2, ele disse: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Agora, a segunda palavra eu já tinha mencionado, é martírio, que significa testemunho, na tradução nossa do português. É o Evangelho do Reino sendo vivido. O testemunho é vivo. Como Paulo disse em 2 Coríntios 3, de 2 a 3, é a vida do discípulo tornando-se uma carta viva, aberta, pública, escrita com o Espírito de Deus, em corações humanos, para que todos conheçam a mensagem e a leiam de forma prática. Vai lá, você vai encontrar esse texto. Essa palavra no grego, martírio, gerou duas palavras hoje no português que a gente tem: testemunha e mártir. Testemunha é a pessoa que viu algo e relata para outro. Geralmente a gente associa a palavra mártir com a pessoa que sofre perseguição e morte em nome de um ideal. No caso do martírio de cristãos, no nosso contexto bíblico, a morte é por causa da fé. São milhares de cristãos que morrem todos os anos por amor a Jesus Cristo. Entretanto, no contexto bíblico, essa palavra é uma só, martírio. Ela engloba testemunha e mártir. Portanto, a gente tem que compartilhar do que nós experimentamos, vimos, ouvimos, a salvação, a mensagem do Evangelho do Reino, mas com a disposição de morrermos por essa mensagem, se for necessário. Será que eu e você estamos dispostos a pregar e testemunhar, mas dando um testemunho de vida tão intenso que, se for necessário, a gente está disposto a morrer por amor a Jesus? Essa é a história de muitos cristãos hoje ao redor do mundo. Irmãos, a gente tem que saber que a proclamação e o testemunho, eles caminham juntos. Ambas palavras aparecem aqui nesse texto profético de Jesus, mostrando para nós a defesa de que o Evangelho do Reino alcançará o mundo por meio de palavras, mas também por meio de uma vida associada à santidade e à fidelidade até a morte. Pregação sem vida não passa de palavras vazias, mas somente quem de fato vive o Evangelho do Reino é que pode resistir até o fim, porque no verso 13 Jesus diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança está associada àqueles que vivem o Evangelho do Reino. E eu quero contar a história de um dos nossos discípulos, um jovem, que quando tinha 13 anos de idade, ele de uma família muçulmana muito tradicional, acabou por conhecer alguns cristãos e, curioso, decidiu ir numa igreja católica. Quando ele chegou lá, assistiu à missa, voltou para casa, o seu pai acabou por descobrir. Aquele homem furioso o levou para o parapeito da casa, no segundo piso, colocou ele para fora, aquele menino ali na varanda, e disse assim para ele: olha, a próxima vez que você entrar numa igreja, eu vou te jogar daqui. Ele ficou com medo. Os anos se passaram. Quando ele tinha 18 anos de idade, ele acabou por descobrir que o seu irmão, que tinha 21 anos de idade, tinha se convertido e entregue a vida para Cristo. Eles eram de uma família muçulmana muito tradicional, rica, uma das mais poderosas da nossa região aqui. Esse rapaz descobre ali também que o pai já sabia de tudo. E um dia, aquele homem mau pegou os dois filhos, colocou no porta-mala do carro, levou-os para o meio do deserto. Junto com o seu irmão, o tio daqueles jovens, e mais os primos, eles fizeram com que os dois cavassem uma cova. O irmão mais velho ali, desse rapaz que eu vou chamar de José, ele, ao terminar de cavar a cova, viu seu tio entrar, e aquele homem deu um tiro em sua cabeça. Aquele pai, que tinha organizado a morte do próprio filho, fez de tudo para apagar todos os traços da história daquele rapaz. Obrigou a família a esquecê-lo e apagou todos os nomes e documentos que haviam registrados no seu país. Ele deixou de existir, porque ele tinha
entregue sua vida para Jesus. E o José ficou com tanto medo que entrou no ritmo da família. Eles eram envolvidos como uma gangue, com tráfico de armas, de petróleo, de muitas coisas. Aquele jovem com tanto medo, ele então passa a viver na prostituição ali, com mulheres, imoralidades e com dinheiro que você imaginar ele tinha, que você imaginar de ilegalidades aquele rapaz fez. Até que um dia ele se cansa daquela vida e ele se lembra daquelas sementes que foram plantadas do Evangelho. E aí então ele decide, ele não precisava ir fazer uma entrevista de emprego, porque ele queria algo novo. Quando ele chega naquele lugar, a entrevistadora era a esposa de um dos meus obreiros. E aí então ela começa a conversar com ele e ela tinha uma cruz no peito. E aquele rapaz de 28 anos de idade, 10 anos depois de tudo que havia acontecido com seu irmão, ele então faz perguntas sobre a fé, ela não responde com medo e organiza um encontro. Nós tivemos o privilégio de estar com ele. Eu pude falar de Jesus e a nossa equipe também. E ali, naquele dia, aquele jovem entregou a vida para Jesus. E eu me recordo que eu perguntei para ele assim, você sabe que se você tomar essa decisão hoje, o seu fim pode ser o mesmo que o do seu irmão? E ele perguntou, mas onde é que o meu irmão está? Eu falei, se seu irmão realmente cria em Jesus, agora ele está com ele no céu. E ele falou, e se eu morrer hoje por causa de Jesus, eu vou estar com ele? Eu falei, você vai estar com Jesus e com seu irmão por toda a eternidade. E ele fica tão feliz e ele fala, eu estou disposto a pagar o preço. E José então é batizado, é discipulado e começa a servir conosco. Até que meses depois a família descobre e ele é sequestrado. Por 3 dias foi duramente torturado e eles cortaram a sua cabeça com gilete. Eles agrediram ele, o deixaram num quarto escuro, sem janela. Ele não podia ir no banheiro, sem comer, sem beber. E ele não dormiu porque eles o agrediam atrás de agressão, para que ele não descansasse. Por um milagre. Porque nós compartilhamos e a igreja ao redor do mundo orou. Deus, em sua graça, permitiu que ele fosse liberto. Eu me recordo que a gente, depois de ter ajudado ele a se limpar, nós o levamos para tomar um café. E quando nós estávamos com ele, começamos a encorajá-lo e de repente ele falou assim, Homero, para. E eu falei, José, mas por quê? Eu falei alguma coisa errada? E ele disse, não quero que você se ofenda, mas Jesus estava ao meu lado. E eu passaria por isso tudo outra vez. Essa é a história de José. Alguém que está disposto, como uma testemunha viva, a ir até o fim por causa de Jesus. E quando a gente volta para a palavra, a gente aprende mais uma lição. Porque Jesus fala assim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Aleluia! Todos em todas as nações ouvirão a mensagem. Deus seja louvado. Você sabia que existem discípulos de Jesus em todos os países do mundo? Seja lá onde você estiver, dá um glória a Deus. Glória a Deus! Sim, já existem cristãos em todos os países do mundo. Ah, mas por que Jesus não voltou ainda? Bom, a palavra nações aqui nesse texto significa etnias. São as diferentes raças e povos, os grupos culturais desse mundo. E apesar do evangelho ter chegado nos países mais fechados, como a Coreia do Norte, Maldivas, Arábia Saudita, entre tantos outros, mesmo nos mais perseguidos, ainda existem milhares e milhares de etnias que nunca ouviram falar de Jesus. Queridos, são 7.000 povos ainda não alcançados no mundo, segundo a Associação de Missões Transculturais do Brasil. Queridos irmãos, 3.100 desses grupos não tem sequer um missionário ou atuação entre eles. O desafio ainda é muito grande. E se eu e você queremos que Jesus volte, que todos possam ouvir da mensagem, a gente tem que assumir o nosso papel. São mais de 1.800 línguas que continuam sem nenhum versículo da palavra de Deus em seus idiomas. Somente no Brasil são 89 povos totalmente não alcançados, 99 grupos indígenas sem nenhuma atuação, 10.000 comunidades ribeirinhas, 6.000 assentes sertanejos e 2.000 comunidades quilombolas espalhadas por aí. O sertão é um dos lugares com maior necessidade, queridos. E a gente vê alguns estados brasileiros com menos de 2% de surdos se declarando crentes em Cristo Jesus. O número cresce cada vez mais de imigrantes, de refugiados, de gente vindo da América Latina, da África, do Oriente Médio. E eu e você temos que atuar pregando o evangelho para esses povos. Queridos irmãos e irmãs, as oportunidades e os desafios são gigantescos, mas a missão não pode parar. Eu e você temos que pregar o evangelho do reino para toda essa gente, com a confiança de que nós conseguiremos fazer isso.
E quando a gente olha para o versículo novamente, a gente vê que ele encerra dizendo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A quarta e última lição encontrada na resposta de Jesus para os seus discípulos é de que a nossa esperança está no fim. Aleluia! Ao encerrar sua resposta com a expressão então virá o fim, Jesus aponta para o seu retorno como uma condicionalidade. Somente quando a missão for cumprida em sua integralidade, é que o tão esperado dia do retorno, da volta de Cristo vai acontecer. Não sabemos se vai ser imediatamente após, ou quanto tempo depois, mas o fato é que a vontade de Deus se cumprirá. Jesus disse que a mensagem será pregada. Todos os povos terão a oportunidade de ouvirem o evangelho do reino. E a palavra fim que nós vemos aqui, nessa profecia de Jesus, se refere ao dia final, que será maravilhoso, mas também terrível. A gente vai voltar para a casa do Pai, a gente vai ver Jesus face a face, a gente vai desfrutar da presença de Deus. Por toda a eternidade nós estaremos com Jesus, glória a Deus por isso, mas também vai ser um dia muito difícil, em que muitos serão julgados, e como Jesus mesmo já tinha dito, alguns vão ser deixados nos campos, nas camas, alguns vão ser ali recebidos por Jesus, e ele vai falar: vocês são desconhecidos para mim, mas a outros ele vai falar: servos bons e fiéis, a outros ele vai acolhê-los na casa que ele tem preparado para eles. Então, quando eu e você clamarmos Maranata, vem Jesus, nos lembrando do texto de Apocalipse 22 ou de 2 Coríntios 16, que eu e você tenhamos o peso no coração da responsabilidade que temos como igreja de Jesus, de participarmos da missão que é de Deus, mas que Ele confiou a nós, que Ele escolheu a nós, pequeninos, a despeito das dificuldades, da pandemia, das fraquezas, o que for, para seguir adiante, proclamando e vivendo por ela. A missão não pode parar. E eu e você temos que pregar verbalmente e testemunhar com uma vida até a morte, para que todos os povos em todo o mundo possam conhecer a Jesus. Queridos, nunca se esqueçam, o verdadeiro evangelho é sobre o reino. A pregação jamais vai ser impedida. Todos em todas as nações ouvirão a mensagem, mas a nossa esperança está naquele dia, no fim. Que Deus abençoe sua vida. E fica o nosso coração e a nossa gratidão aqui da Jordânia, do Oriente Médio, para vocês da PIB. Que Deus os abençoe.